para vocês que no mês que vem, aqui nessa casa, nós teremos grande surpresa de um casal maravilhoso que estará aqui ministrando a palavra. Vai ser uma bênção, amém? Vai ser bom demais tudo que nós vamos viver aqui. Então coloque na sua agenda direitinho aí, bem arrumadinha, para a gente não perder esse final de semana que será incrível, amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Eu peço com que a Tua presença venha estar falando conosco e que seja uma noite muito especial para todos nós e que possamos ao final dessa reunião glorificar e exaltar o Teu santo nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém, amém, amados. Aplaude Jesus mais uma vez. Minha água está aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Ô Rafa, se você puder dar só mais um ganhozinho para mim aqui no retorno, tá? Eu não sei se é porque eles estão virados para lá, mas se eles estiverem um pouquinho para mim aqui, já me ajuda. Posso virar aqui um pouquinho? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. Amém? Pode, se você tiver NTLH aí. Amor, tá ali, tá gravando ali. João capítulo 17. Amados, o livro de João é um livro muito particular, é um livro que fala da missão de Jesus e é um livro que muitas pessoas, quando vêm até mim e falam assim: pastor, qual livro que eu poderia ler? Eu quero aprender sobre Jesus, eu quero aprender sobre o Evangelho, qual livro que eu posso ler e aprender a respeito da fé? O livro que eu indico a você é o livro de João. Amém? Esse é o livro que nós... Alice, ajuda ela ali, tá? Por favor, você, ela. Esse é o livro mais indicado por mim para todos aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia e que querem aprender um pouco do Evangelho. Isso porque o livro de João é um livro muito simples. Fala assim, simples. No capítulo 17 de João, Jesus está pronto para ir embora. Jesus, ele começa a fazer uma oração, um apelo para todos aqueles que seguem a Jesus. E nesse caso, ele está falando dos discípulos. Nesse caso, ele está falando dos seus amigos. Nesse caso, ele está falando com aqueles que caminharam com ele nos últimos 3 anos. Amém? Jesus aqui, ele faz uma oração em favor daqueles que o seguem. Amém, amados? Quantos aqui seguem Jesus? Diz amém. Diz assim, olha, no versículo 13: agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles, olha isso, gente, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Amém, amados? Jesus, ele está aqui fazendo uma oração de apelo para o seu Pai.
Jesus está dizendo: olha, meus amigos, está na hora de eu ir embora, está na hora de eu ser entregue, eu serei morto, eu não estarei mais com vocês como eu estive até aqui, eu não vou conseguir caminhar com vocês mais um passo. Isso porque eu estou indo embora. Mas antes de ir embora, eu vou fazer uma oração ao Pai, para que Ele os abençoe. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Diz amém. Jesus diz: olha, agora eu volto para ti, no versículo 13, eu estou indo para perto de ti, eu vou embora, mas ele diz assim: mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de alegria. Jesus está dizendo: olha, eu vou embora, meus amigos, mas eu quero que o coração de vocês fique cheio de alegria, fique completo de alegria, para que entendam que a minha partida é para o cumprimento do propósito da vida de vocês. Nós, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já fiz muitas reuniões, muitos cultos fúnebres, velório, e não é uma coisa muito agradável de você fazer uma reunião de velório, porque ninguém está acostumado. Nós estamos aqui, celebramos a vida de uma criança, oramos por ela, abençoamos a vida dessa criança, e é tão alegre quando nós fazemos isso, Nossa, nós estamos vendo o futuro nos olhos daquela criança. Mas quando nós estamos no velório, é dor, é tristeza, é amargura, é sentimento de injustiça. Então a morte para todos nós traz um incômodo. Não há uma pessoa que diga: olha, eu consigo lidar bem com a morte. Ninguém consegue lidar bem com a morte. Ninguém consegue. Olha, eu tenho uma inteligência emocional. Olha, eu sou uma pessoa muito bem dotada. Eu ando perto de Deus. Mas nem mesmo Jesus, quando viu Lázaro ali e as pessoas chorando pela morte do seu amigo, nem mesmo o nosso amado mestre Jesus sentiu desprezo e não chorou. Ele chora quando ele vê a morte, quando ele vê que alguém partiu, porque ele sentiu a dor daquelas pessoas. Alguém chegou para perto de Jesus e falou: Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria partido, porque essa pessoa sabia que Jesus poderia fazer algo diante da morte. Mas agora Jesus não está falando da morte de um amigo, Jesus está dizendo dele mesmo. Jesus está dizendo que ele vai partir, ele já não mais estará entre eles, mas ele queria que Deus colocasse sobre os discípulos alegria no coração, para que eles pudessem entender que a morte de Jesus, por mais dolorosa que fosse, ela iria simbolizar um novo começo na vida das pessoas. A morte de Jesus, ela simboliza um novo começo para a minha vida. A morte de Jesus simboliza uma nova trajetória na minha vida. E é por isso que quando a gente fala assim: olha, Jesus morreu na cruz, e eu preciso acreditar que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E por que a gente fala isso? Porque a morte precisa nos trazer dor. A morte de Jesus deve nos trazer dor, porque por causa a morte de Jesus deve nos trazer dor, porque o meu pecado feriu uma pessoa inocente. Amém? O meu pecado feriu uma pessoa pura. O meu pecado matou o homem perfeito. A única pessoa perfeita que veio à terra foi Jesus, e Ele veio, Ele morre por causa dos nossos pecados, mas Ele está dizendo: olha, eu vou embora, eu vou morrer, eu estou indo para perto de Deus, mas digo essas coisas para que o mundo ouça, para que o meu povo, nessa versão diz assim, para que o meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Jesus está dizendo que a minha morte vai trazer alegria completa, a minha morte vai trazer satisfação completa, a minha morte vai trazer uma felicidade no coração das pessoas. Amém? A morte representa a dor e o sacrifício. A morte representa a semente que cai na terra e morrendo ela dá frutos. A morte, ela representa algo que para nós é doloroso, mas para Deus, para nós é o fim, mas para Deus é apenas o começo. Amém? A morte é apenas o começo. E Jesus está dizendo aqui: olha,
E agora estou indo para perto de ti, já falei, aí no versículo 14, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo. Amém? Olha isso, olha, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo, o que é o mundo, gente? O que é o mundo? O mundo é o sistema, o mundo são as pessoas que querem viver de acordo com a sua própria vontade. Nós vimos agora no carnaval, né? Muitas pessoas, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nada do carnaval me surpreende, e não deveria surpreender vocês. Não é agora que eles falaram tanto de coisas ocultistas, que agora já fica, nossa, eu estou chocado. Nós já sabemos sempre que o carnaval é a festa do quê? É a festa da carne, é a festa onde as pessoas se entregam completamente aos seus desejos, é a festa onde as pessoas vivem na imoralidade sexual. Isso é a cultura desse mundo, só que nós não somos parte dessa cultura. Nós vivemos uma cultura diferente. Nós buscamos ser pessoas qualificadas e não desqualificadas diante daquilo que Deus nos fez por nós. O meu pecado matou uma pessoa, o meu pecado tirou a vida de alguém, e eu não posso transformar o meu pecado num estilo de vida. Eu não posso pegar o meu erro e transformá-lo num estilo de vida, uma vez que eu sei que aquele que entregou a vida dele na cruz do Calvário o fez para que eu tivesse uma vida plena, o fez para que eu tivesse uma vida abundante, o fez para que eu tivesse uma vida sobre o qual eu pudesse olhar para a frente e dizer: ainda que o mundo esteja todo caindo, ainda que tudo esteja sendo destruído, o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, Ele vai me levar, e Ele vai me curar, e Ele vai trazer alegria ao meu coração em meio à dor, Ele vai me trazer paz em meio à guerra, porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Amém, amado? Você pode glorificar a Deus aplaudindo ao Senhor e dando glória a Ele, somente a Ele. Ele disse: olha, a galera vai ficar com ódio de você. Por que vai ficar com ódio? Porque eu não faço o que o mundo faz, eu não faço o que as pessoas estão fazendo, porque eu sei qual é o resultado. Sim ou não? Você vai chegar para alguém e vai falar assim: olha, eu até falei isso num culto lá na Barra. Tinha um menino que teve problemas com drogas, foi uma vida muito complicada no meio das drogas, mas ele está 8 anos limpo, 8 ou 10 anos limpo, e ali eu chamei para frente da igreja e falei: olha, fala para a pessoa que está querendo entrar nas drogas, que está querendo viver o mundo das drogas, qual é a tua experiência? O que você poderia dizer para essa pessoa? Ele fala: cara, não faz isso. Porque se você entra para o caminho das drogas, você vai destruir a sua família, você vai destruir os seus planos, você vai destruir os seus projetos. Então não faça, porque eu vivi o lixo, mas eu estou 8 anos limpo, minha família restaurada, com os meus filhos na casa do Senhor, e eu posso dizer que você não deve fazer isso, porque eu já experimentei, sim ou não? Então, quando nós entendemos como funciona o mundo, eu não posso mais aceitar o mundo do jeito que é. E o que é o mundo, gente? Nós vivemos no mundo, sim ou não? Mas viver no mundo é uma coisa, agora se sujeitar e fazer aquilo que o mundo faz, isso nós não devemos fazer, porque aquilo que Jesus está dizendo: olha, eu dei a eles a tua palavra. E o que é a palavra? A palavra é a verdade, sim ou não? Se a gente voltar um pouquinho no livro de João, livro de João 8, diz assim: nessa versão diz assim, a versão a mensagem: então Jesus dirigiu a palavra, pode botar na NTLH que eu vou ler também. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então vão experimentar a verdade, e a verdade vai libertar. Amém, amados? O que Jesus está dizendo? Que só pode dizer que é discípulo de Jesus aquele que faz aquilo que ele pede, ou seja, aquilo que está na palavra. João 8,32, bota aqui rapidinho para mim. Então volta no 31, por favor.
Então Jesus disse para os que creram nele, amém? Jesus está dizendo que existiam pessoas que acreditavam em Jesus. Eu acredito em Jesus. Só que existe uma diferença entre de fato crer e viver aquilo que ele nos ensina. E olha o que ele está dizendo. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Então Jesus está dizendo para mim e para você, que se eu continuar seguindo aquilo que eu leio na palavra, se eu continuar seguindo aquilo que eu leio no livro de João, então eu me torno um discípulo, não apenas alguém que crê nele. Lá no livro de Tiago diz que até mesmo o diabo crê em Jesus e treme. Mas ele só faz isso, ele não pode ler a palavra e viver a palavra. O que Jesus está chamando a atenção a nós no capítulo 17, ele está dizendo que aquilo que ele tinha que nos ensinar, ele nos ensinou por meio da palavra. Amém, amados? E aqui vai uma dica para vocês, meus irmãos. Pastor, eu tenho uma dificuldade imensa de ler a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade imensa de ler a palavra. Leia João. Começa com o capítulo 1, depois você lê o capítulo 2, depois você lê o capítulo 3, um por dia, e você vai aprender como que Jesus transforma a vida das pessoas. Amém, amados? Então no versículo 15, ele vai dizer assim, olha: não peço que os tires do mundo, mas que guarde do maligno. Amém? Olha o que ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Jesus está dizendo assim: Jesus não quer que ninguém saia do sofrimento. Jesus não quer que ninguém saia do seu período de dor. Deus não quer que você não saia do teu período mais da sua vida. Mas ele fala assim: não tire-os do mundo, mas guarde do mal, do maligno, do diabo, porque ele quer que você receba dele a graça. Amém? A coisa mais gostosa para nós cristãos não é o fato de receber a presença ou sentir a presença de Deus quando estamos num culto. Fala: olha, eu senti a presença de Deus. A melhor coisa é saber que no seu maior período de dor, no período de sofrimento, no período de caos, onde ninguém está te vendo, só você, o espelho, o travesseiro, a cama, é quando você encontra o conforto de Deus ali dentro, e você sabe que Ele está confortando o teu coração no meio daquela dor, você sabe que Ele está confortando a tua vida no meio daquele sofrimento, você chora, você se derrama na presença do Senhor, mas sabe que Ele está ali te abraçando, está cuidando de você. Ele permite com que você passe pelos desafios, Ele permite com que você passe pelas tormentas da vida, mas Ele, a sua voz agradável, diz assim: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Não desista, não desista, não desista. Aí de repente alguém do nada pega o telefone e liga: nossa, eu estava pensando em você aqui agora, eu estou ligando para dizer, ó, Deus está contigo, tá? Alguma coisa vai acontecer. E de repente você está ouvindo o rádio, está mudando a estação, você não tem costume, fica só ouvindo o Spotify, o Deezer, mas ali naquele momento você mudou a rádio sem querer, tem um cara falando: ei meu Deus, ó meu Pai, e Deus está dizendo isso para você, ó não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala: meu Deus, olha só, Deus está falando comigo. O que é isso, gente? É um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós e que sabe que quando nós acreditamos nele e depositamos toda a nossa expectativa e esperança, coisas boas acontecem. Amém? Coisas boas acontecem. Por quê? É porque eu vou me sentir um soberano, eu vou me sentir melhor do que os outros? Não, é para que você dê testemunho para as pessoas que o mesmo Deus que cuidou de você no meio da dor é o mesmo que pode cuidar da pessoa que está do seu lado nesse momento, desacreditado, desenganado pela medicina, frustrado, falido. Você pode dizer para essa pessoa: o mesmo Deus que cuidou de mim é o mesmo Deus que pode cuidar de você. Amém? Você pode aplaudir a Jesus Cristo e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Uau!
Esse é o Deus que nós servimos, amém? É um Deus que transforma a vida das pessoas. É um Deus que transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa, que completamos a semana passada, retrasada, 20 anos de casados, e que vai nos transformando, vai nos moldando, né, amor? Em nome de Jesus, mais 20, depois mais 20, e aí chega, eu quero estar no céu, e ela também quer estar no céu. Vamos sentir a presença do nosso Pai, amém? O texto diz que eu não peço para que tires do mundo, mas que o guardes do maligno. E ele diz aqui no 16: assim como eu não sou do mundo, Jesus está dizendo aqui, ó, eles também não são. Jesus está fazendo aqui uma oração intercessória. Ele está dizendo, ó, eu não sou do mundo, e esses que eu cuidei também não são. Cuida deles. Amém? Então, o que a gente vê nisso tudo? Eu vejo que Deus, que Jesus é aquele que intercede por nós, é o nosso intercessor. Cuida daqueles que são teus, cuida daqueles que ouvem a tua palavra, cuida daqueles que leem as Escrituras, cuida daqueles e daquelas que estão orando nesse momento, que estão olhando para o futuro e falando, o futuro parece incerto, mas eu creio que o meu Redentor vive, e esse é o motivo da minha alegria. O futuro pode ser turvo, pode ser escuro, pode acontecer de tudo, mas você sabe que o teu Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, e ajudou e salvou toda a humanidade, é o mesmo que pode, nesse momento, cuidar da tua saúde mental, cuidar da tua saúde física e cuidar da tua saúde espiritual, amém, amados? Esse é o Deus que eu sirvo. Não, eu não estou falando aqui de um Deus que vai nos servir, é um Deus que nos serve, não. Esse é um Deus que faz por nós, para que nós possamos fazer aos outros. A minha vida precisa ser um testemunho. Eu preciso testemunhar às pessoas aquilo que Deus faz. Por isso que eu falo, né? Eu falo da minha família, eu falo do meu casamento, porque nosso casamento já passou por muitas crises, a nossa família passa por crises, mas nós sempre estamos juntos, tentando resolver, tentando ajustar, tentando trabalhar. E a minha família hoje é um testemunho. Quando eu olho para o meu filho de madrugada, adorando ao Senhor, louvando a Deus, quando eu vejo a minha filha 10, 11 horas da noite lendo estudando a palavra, eu falo, Deus, eu preciso testemunhar isso, para que outros possam ver e falar, se Deus está fazendo isso com aquele cara chamado Wellington, então Deus pode fazer isso na minha família, amém? Se Deus pode fazer isso com ele, Deus pode fazer isso comigo. E eu falo a vocês, gente, com muito temor no meu coração, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas eu sei que quando as coisas acontecem, o nome do Senhor vai sendo cada vez mais glorificado, o nome do Senhor vai sendo mais exaltado, e mais ainda, eu sigo a responsabilidade de fazer com que a minha família seja uma família que busque ao Senhor, amém? E Jesus está dizendo que eles sejam teus por meio da verdade. O que é a verdade? Na filosofia nós vamos encontrar muitas pessoas dizendo, questionando, e existem muitos pensadores falando a respeito da verdade. O que é a verdade? O que pode ser a verdade? O que é a verdade? Se você tivesse uma prova agora, nesse exato momento, e nessa prova tivesse uma única pergunta, você escreveria o que nessa resposta? O que é a verdade? E dizer, olha, a verdade é Jesus, bom, não está tão completa. De fato, Jesus, ele é a verdade, mas o que é essa verdade? Quando Jesus fala que eles vão conhecer a verdade, ele está dizendo que quando eu olho para Jesus, preste atenção nisso, que isso é muito interessante, tá? Quando eu olho para Jesus, é como Isaías olhou para Deus. Isaías 6, ele teve um momento onde ele viu a glória do Senhor, e ele viu a verdade. O que era a verdade? A real condição do homem. Isaías olhou para Deus e falou, homem
de impuros lábios eu sou, e vivo num povo que também é um povo de impuros lábios. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que nós somos completamente sujos, arrogantes, orgulhosos, mentirosos, podres diante dessa glória que está na minha frente. E eu preciso consertar aquilo que eu sou. Olha o que Isaías está dizendo. Cara, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de homens impuros, o que eu faço agora? Eu sou sujo, eu achei que eu era limpo, mas eu encontrei a verdade. Quando nós olhamos para Jesus, nós descobrimos a verdade. E o que é a verdade, Wellington? A verdade de quem eu sou. Quando eu leio João, eu descubro a verdade de quem eu sou. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de pai eu sou? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Será que eu estou qualificado para ser o que eu digo que sou? Essa é a verdade. A verdade não é a verdade externa, porque Jesus ele é a verdade. É a verdade que eu encontro dentro de mim. Qual é a verdade que você vê no espelho? Quando você se olha no espelho, esquece o Instagram, tá? Uau! Bota o filtro. Isso é a verdade? A verdade é quando você toma banho e se olha no espelho. Sim ou não? Isso é verdade. Entende? A verdade ela não é uma coisa tão complexa. A verdade é aquilo que você vê no espelho. E o que você vê? Eu vejo uma pessoa mentirosa. Eu vejo uma pessoa falsa. Eu vejo uma pessoa que ainda está em processo de mudança. Eu vejo uma pessoa com fé, mas que precisa mudar algumas coisas. Essa é a verdade. Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos olhando para o espelho. E Jesus está dizendo aqui, olha, não peço que tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. E que eles sejam teus por meio da verdade. E ele está dizendo, a tua mensagem é a verdade. A tua mensagem é a verdade. E qual é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade está na palavra. E o que eu encontro nela? Eu encontro um ser humano cheio de mentiras, que precisa encontrar a graça, que precisa encontrar um meio pelo qual eu possa olhar para Jesus e dizer, eu quero ser igual ao Senhor. Amém? O que é ser um crente? Um crente é alguém que olha para o espelho e fala, hoje eu preciso mudar mais ainda. O que é um crente? É o cara que olha, é a mulher que olha no espelho da palavra e fala, hoje não adianta, eu preciso tomar uma decisão seríssima. Hoje eu não posso mais falar mentiras. Hoje, de acordo com o espelho, eu ainda tenho coisas que preciso melhorar. Eu estou muito respondão, eu estou muito arteiro, eu estou muito não sei o que, eu estou muito não sei o que lá. Hoje, isso é ser um crente. Cristão, discípulo, é alguém que está disposto a mudar. Amém? Estou falando grego para vocês estão conseguindo entender, gente? Sim ou não? E ele diz, olha, que eles sejam teus por meio da verdade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fala assim, eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por isso? Eu sou propriedade dele. Nós cantamos aqui, sim ou não? É ele, por ele, que eu estou guardando a minha vida, né? É ele, por ele que eu estou gastando. Gastando, é. Eu falei o quê? Guardando. Eu sempre erro, né? Não tem problema não, gente. Então é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. O que você é gastar a sua vida? Você está morrendo. Mas está morrendo para fazer o bem. O que é gastar a sua vida para Deus? É morrer fazendo o que é certo. Sim ou não? Porque um dia todos nós vamos... Ah, pastor, não fala isso porque eu acho que eu seria eterno. No corpo, não, ainda não. Todos nós vamos morrer. No ano de 3050 nós não estaremos vivos, sim ou não? 3050 não estaremos vivos. É certo disso, mas
Mas nós vamos partir e fazer como Jesus fez. Estou indo para ti, Pai, mas que eles tenham alegria diante de tudo que eu vivi, que eu entreguei aqui nessa terra. Eu não vou partir como alguém que não lutou pela vida. Eu não vou partir como alguém que desistiu. Eu não vou partir como alguém que olhou para o mundo, olhou para o cenário à minha volta e falou: não tem jeito, eu vou entregar. Não, eu vou lutar até o fim. Eu vou mostrar para as pessoas que vale a pena acreditar que Deus, o soberano, Ele vai cuidar de mim e Ele vai cuidar de vocês. Amém, amados? Amém? Deus cuida de nós. Deus cuida dos nossos projetos, Deus cuida dos nossos planos, mas para isso eu preciso ser dele. Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas, vê se é isso mesmo, tá? Depois você coloca aqui, Salmo 37, versículo 5, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então pega a tua vida e coloca na mão dele. O que é pegar a tua vida? É o teu projeto, é o teu sonho, é o teu desenho, é aquilo que você arquitetou, é aquilo que você quer ver no futuro. Coloca na mão do Senhor, mas não só coloca, confia nele e ele vai te ajudar. E por que eu estou te falando que ele vai te ajudar? Porque ele me ajudou. Eu não mereço, gente, eu não sou melhor do que vocês. Deus me ajudou e ele pode ajudar vocês também, amém? Quantos têm sonhos aqui, diz amém? Quantos têm projetos aqui, diz amém? Quantos têm uma visão maravilhosa do futuro, diz amém? Então, se vocês têm isso, entrega na mão do Eterno, confia nele e o mais ele fará. Amém, amados? E ele diz, para a gente terminar: assim como me deste uma missão, está aqui nessa versão, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Diz assim, ó, na NTLH: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente seus. Então Jesus está dizendo aqui, para a gente concluir, que ele está pedindo um favor ao Senhor. Que ele seja. Esse é o projeto de Deus, que você seja completamente dele. Homens, mulher, rico, pobre, preto, branco, criança, velho, adolescente, jovem, homem, mulher, independente. Deus quer que você seja dele. O que Deus quer de mim? Que eu seja dele. Deus quer teu dinheiro. Deus quer teu dinheiro. Deus não faz questão do teu dinheiro. Na real, Deus não faz questão nenhuma do teu dinheiro. Teu dinheiro não serve nada para Ele, nada. Para Deus o teu dinheiro não serve nada. Nossa, eu sou muito rico, milionário, bilionário, eu sou um Bill Gates, eu sou fulano, ciclano. Teu dinheiro não serve nada para Deus, nada. O dinheiro de Jó serviu para alguma coisa? Não, serviu para nada. Mas o que Deus fez com Jó? Deus esmagou Jó, a ponto dele ficar sem nada, para que ele pudesse entender, ainda que o diabo se levantasse contra ele, ele entendeu no final que o melhor de tudo é conhecer o Senhor. Não importa o que você tem, não importa o que você faz, o que importa é o que você tem do Senhor. O que eu sou dele? Filho. O que você é dele? Filha. Nós somos filhos. Nós temos um pai maravilhoso, um pai que cuida de nós, um pai que me ama, um pai que entregou o único filho dele para que ele pudesse ser morto numa cruz do Calvário, e agora ele que era o único se transforma o primeiro para que nós pudéssemos ser os seus irmãos. É um orgulho, e deve ser tratado um orgulho para nós sermos chamados
filhos de Deus, irmãos de Jesus e amigos do Espírito Santo. Tem uma trindade melhor do que essa? Não, mas isso é o que ele deixa para nós. Ele fala: eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. E sabe qual é a missão aqui? Vão e façam discípulos. Jesus está dizendo para os discípulos aqui, em Mateus 28:19, ele fala: vão e façam discípulos. E tudo aquilo que eu ensinei para vocês, é a hora de vocês ensinarem para as pessoas. Quantos aqui tem algum motivo para agradecer? Diz amém. Sério mesmo, se você tem um motivo para agradecer a Deus, diz amém. Então Jesus está dizendo: pega esse motivo e transforma nele uma causa para que você possa alcançar o coração de alguém que nesse momento está perdido e precisando do carinho de Deus. Amém, amados? Amém? Amém, Léo? Amém, Joyce? Deus nos chama para fazer. Acertei? Eu falei com medo agora, falei: é Joyce, é Joyce, é Joyce. Deus está nos chamando para fazer discípulo. E qual é a dificuldade de fazer discípulo? A dificuldade é entender que eu estou aqui para aprender a ser como Ele. Jesus não te chamou para ser um religioso, esquece. Jesus não te chamou para viver dentro de uma redoma religiosa, mas Jesus te chamou para ser parecido com Ele. Homens e mulheres serem parecidos com Ele. E quando você entender esse amor, você não vai precisar de muito esforço para abrir mão da tua vida. Você vai se entregar a Ele de boa vontade, porque você sabe que é a melhor decisão que você tomou. Amém? A melhor decisão que eu tomei não foi o dia que eu escolhi a Odete para ser minha esposa. A melhor decisão que eu já tomei foi o dia em que eu, passando em frente à igreja ADIG, Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, eu olhei o culto começando e eu falei: hoje eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu vou entrar nessa igreja e eu quero transformar a minha vida. Eu quero voltar para Jesus. Eu entrei naquela congregação, o culto acontecendo, quando o pastor fala: quem aqui quer voltar para Jesus? Quem aceita Jesus? Eu fui um dos primeiros a sair correndo, fui para o altar, me ajoelhei, pedi perdão pelos meus pecados, coloquei a minha vida diante do Senhor. Eu desejei por uma mudança. No ano de 2001 eu falei: Deus, eu estou completamente perdido, eu não sei o que faço, mas eu sei que eu preciso do Senhor. E dali em diante eu tive alguns deslizes, eu tropecei, mas eu me firmei os meus passos no Senhor. E hoje, ano de 2025, um homem casado, pai de filhos, olhando para o futuro com esperança, crendo na prosperidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Eu vejo os meus filhos na presença do Senhor, eu vejo a minha família olhando para mim, tendo orgulho. Eu começo a imaginar que se um dia eu tivesse dito não a Jesus, será que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? Se um dia eu tivesse dito não a Jesus, será que hoje eu estaria vivo? Se um dia eu tivesse dito não a Jesus, será que hoje eu teria pessoas à minha volta tão maravilhosas como vocês? Eu não sei, mas certamente eu não estaria alegre e feliz. Hoje eu sei que a melhor decisão da minha vida foi entregar a Ele a única coisa que eu achei que tinha, que era a minha vida, porque nem isso é meu. A vida não é nossa, a vida é dele. Amém? A vida não é minha, mas as decisões são minhas. E no dia que eu entreguei as minhas decisões ao Eterno, eu comecei a ver mudança em toda a trajetória da minha vida, e eu sei que isso pode acontecer na sua vida também. Amém? Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O Ministério de Louvor pode